Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Estamos começando uma série sobre o Sermão do Monte, uma das mais famosas e intensas passagens dos Evangelhos, narrada exclusivamente pelo evangelista Mateus. Este sermão é conhecido pelo vasto conteúdo teológico apresentado e pela maneira como Jesus nos descreve todo o caminho para o reino de Deus. Nesta série, que está dividida em 4 episódios, nos aprofundaremos em cada bloco teológico, trazendo à luz todos os detalhes de uma das mensagens mais relevantes de Nosso Senhor. Ao longo dos episódios, vamos compreender melhor a profundidade espiritual desse ensinamento e como ele molda a vida do discípulo. Esperamos que ao final de cada vídeo, você se fortaleça como cristão e tenha mais elementos para vivenciar ativamente sua fé em Cristo. O contexto do sermão. Ao perceber uma multidão disposta a ouvi-lo, Jesus sobe ao monte para falar para todos eles, mas principalmente para seus discípulos, que se aproximam para ouvi-lo. A narrativa de Mateus coloca o mestre numa posição semelhante à de Moisés, quando este subiu ao monte para ouvir a mensagem de Deus e depois a transmitir ao povo hebreu. Esta é, inclusive, uma figura frequentemente usada pelo evangelista em seu texto, a de fazer de Jesus um novo Moisés, traçando diversos paralelos entre os dois. A visão de Mateus era a de que, da mesma forma que Moisés trouxera a palavra de Deus para o povo no passado, Jesus o fazia novamente naquele momento da história do povo judeu. E é nessa analogia de Deus falando a seu povo no alto de um monte que começa a narrativa de um dos sermões mais incríveis já documentados na história da humanidade. As Bem-aventuranças. No Sermão do Monte, Jesus começa revelando quem somos chamados a ser, antes do que somos chamados a fazer. O Mestre apresenta 8 bem-aventuranças, características de um discípulo ideal, garantindo o reino dos céus a quem as possuir. Elas descrevem quem Deus forma em nós, não metas de performance para impressionar. Em resumo, elas falam sobre caráter da fé no verdadeiro crente, não sobre obras para a salvação. Vamos agora observar cada uma delas com atenção e reverência. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Trata da dependência de Deus. Uma pessoa humilde ou pobre de espírito é aquela que reconhece sua total dependência do Senhor, que sabe que não é capaz de realizar feitos sem a graça e o amor do Pai. Aqui, Jesus reforça a necessidade do discípulo possuir um coração contrito e humilde. Esta bem-aventurança está diretamente relacionada à profecia descrita em Isaías 61:1. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Trata da sensibilidade ao pecado e à dor do mundo, os que se arrependem de seus pecados e se lamentam por eles. Jesus está reforçando a necessidade de se lamentar e arrepender dos pecados. O verbo na voz passiva, serão consolados, indica que apenas Deus é quem conforta, consola. A pessoa não consegue obter consolo por conta própria. Também está relacionada a Isaías 61. Em consolar todos os que choram e a pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Trata da submissão ao governo de Deus. Uma pessoa mansa reconhece a autoridade e a soberania de Deus em todas as coisas. A esses, Jesus garante a herança da terra, fazendo alusão à terra prometida, mas sendo essa, agora, o reino dos céus. O verbo herdar garante que é Deus quem transmite os bens, que estes não podem ser alcançados por ação humana. Também está relacionada a Isaías 61. Em lugar de vergonha, vocês terão dupla honra. Em lugar da afronta, exultarão na herança recebida. Por isso, em sua terra possuirão o dobro,
e terão perpétua alegria. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Trata do desejo por aquilo que Deus deseja, pois só Ele possui a verdadeira justiça. Jesus deixa claro que apenas o Pai pode concedê-la para aqueles que dela têm fome e sede. Novamente o verbo na voz passiva, serão saciados. Indica que é Deus quem provê e não que a pessoa seja capaz de obtê-la por sua própria ação ou méritos. Esse ponto é crucial para entendermos o restante do Sermão do Monte. Quando Jesus conclama seus seguidores a cumprirem a lei, serem justos e perfeitos, ele não o faz para indicar que isso seja caminho para a salvação. Seu objetivo era nos chamar a ser espelhos do que há de Deus em nós, do dom divino em nossa vida, e assim o glorificarmos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Trata do caráter compassivo do crente. Jesus quer dizer que Deus será misericordioso com aqueles que agirem com misericórdia, como ele mesmo viria a reforçar na oração do Pai Nosso. Misericórdia tem origem no latim, significando ter o coração voltado para a miséria do outro. Quem quiser participar desta bem-aventurança precisa ter empatia e se compadecer do drama de seu próximo, agindo sempre que possível com perdão, compaixão, ajuda e generosidade, havendo ou não o mérito. Jesus deixa claro que é assim que seremos tratados por Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Trata da integridade e sinceridade. O puro de coração é alguém que age de acordo com as características apresentadas até aqui pelo Mestre. É alguém justo, misericordioso, manso, etc. Isso não quer dizer que se trata de alguém sem pecado, o que é impossível a todos nós aqui na Terra, mas sim de alguém que age buscando ser espelho de Deus. Jesus se refere àqueles de coração sempre bem intencionado, contrito e direcionado a seus ensinamentos. Aqui, mais uma vez, temos um paralelo com Moisés. Este não viu Deus diretamente, pois não teve autorização para isso. Jesus, o novo Moisés, garante aos puros de coração essa visão. É essa a importância que Deus dá a um coração puro e entregue a Ele. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Trata dos agentes de reconciliação. Um pacificador está sempre solucionando conflitos, o que envolve perdão, humildade para se desculpar e coração puro e em paz para não buscar vingança. Em outras palavras, é a demonstração prática do amor aos inimigos. Ser chamado de filho por Deus é a garantia da herança prometida. Jesus está chamando seus discípulos a serem seus imitadores em todas as relações, para que, assim sendo, sejam também filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando, por minha causa, os insultarem e os perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Trata da fidelidade que resiste mesmo sob pressão. Jesus, ao mesmo tempo que exalta a justiça do crente, aquela recebida como dom de Deus que vimos há pouco, informa sobre as perseguições que virão por causa dela. O Mestre sabe que o comportamento do verdadeiro crente levará a conflitos com o mundo. Então, o que ele diz é: aquele que perseverar e não recuar, alegre-se, pois herdará o reino dos céus e lá estará comigo. Ao mesmo tempo, fica o recado para os que se dizem crentes, mas que não enfrentam o mundo para viverem de acordo com o que Deus quer de nós. As portas do reino não estarão abertas para vocês. No próprio Sermão do Monte, Jesus reforçaria esse pensamento ao dizer: nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Falaremos mais sobre esse ponto no último episódio, então aproveite e já se inscreva para não perder. É interessante olharmos as bem-aventuranças pelo ponto de vista histórico do povo de Israel. Moisés havia sido seu libertador político, levando-os da escravidão no Egito à liberdade na terra prometida pelo Senhor. Jesus, o novo Moisés, era então
o libertador espiritual, conduzindo seu povo por um novo êxodo da escravidão do pecado para uma nova terra prometida, o reino de Deus. A missão do discípulo. Após a apresentação das bem-aventuranças, o texto bíblico segue para duas atribuições que Jesus dá aos discípulos, que, apesar de apresentadas brevemente, carregam uma profundidade teológica imensa. O mestre começa dizendo: "Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens." Naquele tempo, de acordo com a lei e cultura judaicas, além das atribuições culinárias, o sal tinha função de purificação. Quando Jesus delega a seus discípulos a responsabilidade de ser o sal da terra, ele está dizendo: "Vão e purifiquem todos os lugares por onde passarem." Entretanto, o mestre alerta para a perda do sabor do sal, que podemos entender como sendo o discípulo que não é um de seus verdadeiros imitadores. Ele se refere a alguém semelhante a um falso profeta, que afirma ser algo que não é, que não vive de acordo com a moral e com os ensinamentos que ele transmitia, e que ele acabara de reforçar com as bem-aventuranças. O sal sem sabor seria descartado e pisado pelo mundo, não servindo para nada na obra do Senhor. Jesus, então, traz a segunda atribuição de um verdadeiro discípulo. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês, que está nos céus. Aqui o mestre faz um prelúdio do que viria a fazer mais tarde na grande comissão. Ao nomear os discípulos como a luz do mundo, o mestre os conclama a levar sua palavra, seu exemplo e sua moral, em suma, seu evangelho, a todos os cantos da terra, cumprindo as profecias de Isaías sobre a salvação chegar aos gentios. O crente deve ser testemunha do que aprendeu do Senhor e não deve ter vergonha, medo ou qualquer outro sentimento que o impeça de viver como um verdadeiro herdeiro do reino de Deus. A lamparina não deve ficar debaixo de um cesto, mas sim iluminar toda a casa. O crente deve ser luz por todo lugar que passar, não importando que lugar seja esse. É a isso que se referem as obras citadas pelo bispo Tiago e também por Jesus aqui. O crente deve vivenciar aquilo que aprende e prega. Ele deve melhorar o mundo, deixando cada lugar por onde passa melhor do que estava antes. As obras da fé são consequência da salvação e fazem parte do processo de santificação do indivíduo, não o contrário. E é exatamente isso que Jesus quer dizer ao afirmar que o discípulo deve deixar brilhar a sua luz e suas obras. É assim que estas glorificarão o Pai que está nos céus. Devemos sempre nos lembrar que todos os dons vêm de Deus. Falamos sobre isso há pouco, ao explicar as bem-aventuranças. É Ele quem nos capacita e nos concede, pela graça, os dons que devemos utilizar para vivermos como seus filhos e herdeiros. Assim, as boas obras não são mérito nosso, mas sim do Pai. Levá-las ao mundo é nosso papel como filhos e discípulos para engrandecermos ainda mais o seu santo nome. Aqui no canal, temos uma série de vídeos sobre lei e graça que complementam este estudo. Nela, abordamos o papel das obras da fé na vida do crente. Convidamos você a assisti-los, principalmente o terceiro deles, chamado Justiça de Deus, Lei e Graça, o coração da salvação em Cristo, que é baseado na afirmação do apóstolo Paulo, em Gálatas 2:21. Não anulo a graça de Deus, pois, se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Conclusão. Neste primeiro trecho do Sermão do Monte, vimos Jesus abrindo o coração dos discípulos para aquilo que cada um de nós deve ser se quiser herdar o reino de Deus. O Mestre não nos fala sobre feitos, mas sim sobre postura, comportamento e reformulação do coração. Ser é mais importante do que fazer, pois somos convidados a ser espelho de Deus na terra. No próximo vídeo,
veremos como Jesus transcendeu o cumprimento da lei, deixando para trás os ritos e levando-a ao coração dos homens, fomentando práticas e comportamentos que nascem do amor a Deus e ao próximo. Em Jesus, todo o caráter moldado pelas bem-aventuranças deve se converter em ações de louvor ao Senhor, garantindo, assim, o cumprimento de tudo que havia sido passado por Deus a Moisés. E você? Qual bem-aventurança fala mais forte ao seu coração? Deixe seu comentário e ajude a comunidade cristã a crescer na fé. Espero você no próximo vídeo. Que Deus nos abençoe a todos.